Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje a um Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Woosley. Nós estamos muito contentes e felizes de estar com você hoje, de coração. Estamos estudando eventos do fim dos tempos de acordo com a palavra de Deus, o arrebatamento da igreja, o levantar do anticristo, o período da grande tribulação, a batalha do Armagedon, a segunda vinda do Senhor, a era do reino e a era perfeita que, na verdade, nunca vai acabar. E nós vamos falar disso um tempo até chegar ao fim, mas eu acho que vai valer a pena para você se você permanecer conosco, porque, senhoras e senhores, nós estamos chegando ao fim da era da igreja. Eu digo muito próximo, nós estamos, se você estivesse tentando dar um título assim ao tempo, você pode dizer que estamos chegando aos últimos dias. Está perto assim, daqui a pouco vai acabar. O mundo está indo contra o levantar do anticristo. Está indo contra a grande tribulação, que vai ser a pior coisa que esse mundo já viu, testemunhou ou experimentou em sua história. A palavra de Deus é o único material no mundo, o único livro no mundo que diz ao homem de onde ele veio, onde ele está e onde ele está indo. Nos dá o futuro desse planeta, o que vai acontecer no futuro próximo. E você pode ter certeza, se o Senhor disse e nós estamos interpretando da maneira correta, isso vai acontecer. Muito bem, eu quero falar um pouco mais a respeito do que falamos no programa passado, a respeito de não ser nem pelo Espírito e nem pela palavra. Do que é que Paulo estava falando? Vamos começar mais uma vez aqui do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, o segundo versículo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Eu quero parar aqui rapidamente. Por que é que eles estavam movidos? Por que estavam atribulados? O Lauren mencionou no programa passado, alguns acreditavam que a vinda do Senhor já tinha acontecido. Outros acreditavam que era iminente para acontecer a qualquer momento e eles tinham que largar os trabalhos deles, sabe, e ficar sentado na sala de sua casa e ele ia vir e levá-los embora, seja lá qual for o caso. Todo tipo de doutrina falsa estava entrando na igreja primitiva, naquele tempo específico, e você tem que meio que dar um desconto para eles, porque nós temos a palavra de Deus agora. Eles não tinham isso naquela época, mas eles tinham o Novo Testamento, mas por causa que imprimir não era algo simples na época, não eram muitas pessoas que tinham cópias da Bíblia. E se você olhar para como a Bíblia é estabelecida, alguns acreditam que Gálatas foi a primeira e outros acreditam que 2 Tessalonicenses estariam ali entre as primeiras cartas. Então, na época, a Bíblia não era disponível para se aprender dela. Tudo aquilo era através de experiência. Então, a dependência sobre o guiar do Espírito Santo é novo para essa geração. É verdade, que eles estão descobrindo e aprendendo como operar naquilo. Então, tudo isso está acontecendo e quando alguém vem, especialmente alguém que se diz ser conectado a Paulo ou conectado à igreja e diz isso é aquilo, as palavras desse indivíduo muitas vezes têm um grande impacto naquele que está escutando, naquele que é crente está escutando essas palavras. O termo perturbado aqui está agitado em mente, você passa a temer. Será que eu estou acreditando na coisa certa, acreditando da maneira correta? E porque o crente quer acreditar na coisa certa. Mas veja bem, na igreja primitiva, quando Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, os discípulos perguntaram a ele, vai ser nessa data que você vai voltar e tal, e tomar conta do mundo inteiro? Na verdade, eles pensavam que ele estava voltando quase que imediatamente, porque eu mencionei há alguns programas atrás que aqui está uma das razões pela qual Tiago era o líder da igreja, porque ele era o irmão mais jovem de Jesus. E ele estava guardando o lugar de proeminência para Jesus quando ele voltasse.
Esse era o pensamento de alguns naqueles dias. Eu não quero dizer que o Senhor não escolheu Tiago, ele escolheu, era um irmão de Deus, mas esse pensamento estava na mente das pessoas na época. Eles pensavam que Jesus ia voltar a qualquer hora para tomar conta do mundo inteiro. E isso, na verdade, até que o Senhor deu ao apóstolo Paulo aquilo que nós temos na palavra de Deus, eles não sabiam disso. Eles não tinham a menor ideia em relação ao arrebatamento, ou até mesmo eles sabiam algumas coisas da ressurreição, mas eles não tinham juntado as peças muito bem. E eles não sabiam nada a respeito do anticristo vindo, não tinham a menor ideia. A grande tribulação, eles não sabiam nada sobre isso. E a segunda vinda, eles tinham algum conhecimento disso, mas pensavam que iria acontecer agora. E tudo aquilo estava acontecendo porque, como você mesmo disse, eles não tinham a palavra de Deus como temos agora. Certo. Tudo é novo para eles. Tudo é novo para eles, então não tem como você culpá-los. Ah, Senhor, você vai voltar aqui. Não cabe a você saberem os tempos e as épocas que o Pai determinou. Não, e vamos lembrar também que a igreja primitiva era uma comunidade judaica. Eles estavam pensando primeiramente como judeus. Certo. O reino judeu, não no mundo inteiro. Um reino ali para o mundo inteiro. Era o que eles estavam pensando. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não é errado, mas eu tenho certeza que durante aquele tempo, aqueles 40 dias que Jesus passou com eles, que eles falaram sobre o reino e das coisas que estavam por vir. Porque isso estava na sua mente enquanto ele estava se preparando para ir embora. Mas Jesus deu a eles muitas dicas em Mateus 24. E eles acreditam que o livro de Mateus foi o primeiro livro que foi escrito depois da ascensão de Cristo. Se isso está certo ou não, sabe, talvez vocês saibam mais do que eu nisso, mas eles discernindo isso apropriadamente, isso já é outra coisa. Se eles puderam discernir aquilo que ele tinha dito a eles, eu acho até que eles vieram a entender, mas não era algo que era muito claro. Existem muitas coisas que Jesus disse durante esse tempo que ele passou com seus discípulos, que às vezes demorou 10 anos ou mais para que eles entendessem, ouvissem. Ou mais, isso aí. Outra vez, não querendo difamá-los, mas é assim que a gente aprende, como seres humanos. É a mesma coisa com a gente hoje, né? Com certeza. Isso, verdade. E não faz sentido até que nós estejamos prontos para receber e de repente, de repente, Pedro, quando ele vê Cornélio naquele grupo batizado com o Espírito Santo, ele volta e fala para a igreja judia em Atos 11, e ele diz, quando eu os vi, então eu me lembrei daquilo que Jesus disse em Atos 1. E 4 e 5, vocês serão batizados não daqui a muito tempo. João batizava com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. Certo. Então, finalmente, ele conecta as coisas. E isso aqui simplesmente é um processo de aprendizado. Certo. Até o Senhor dar essa palavra para Paulo, é estabelecido, eu acho, de uma forma muito clara, de acordo com o que Deus deu a Paulo e Paulo nos deu em suas 14 epístolas. Eu acho que mesmo que hoje nós discordamos em algumas coisas, mas muitas dessas coisas eu não vejo como podemos discordar em relação à vinda do anticristo e, a vinda da grande tribulação, a batalha do Armagedon, a segunda vinda do Senhor, a era que está por vir do reino, etc, etc. Nós podemos discordar a respeito do tempo do arrebatamento, quando é que ele vai acontecer. Mas eu não acho que podemos, com sucesso, argumentar que não vai acontecer, porque ele vai. E você pode chamar de ressurreição, você pode chamar de arrebatamento. As duas palavras significam a mesma coisa. Então, eu queria falar disso, dessas duas palavras. Continua lendo mais uma vez o segundo versículo, por favor. Rapidinho, irmão Swagger, que essas palavras aqui, movidos no entendimento, para que você não seja facilmente movido no entendimento, no grego vos perturbeis. Ou perturbeis, são as palavras selionotai, rumas. E Jesus usou as mesmas palavras aqui em Mateus 11:7, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento, é como se fosse um bambu que fica balançando para frente e para trás, são ramos. Isso. Mas não é a vontade de Deus que o crente